Pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso 31º vídeo, então, da nossa série Aprendendo a Tatuar. Hoje nós vamos fazer de novo, novamente, uma tatuagem bastante simples, mas vai ser num lugar bem diferente. Vai ser a primeira vez que eu vou tatuar uma mão, né? Eu sei que existem várias técnicas diferentes para tatuar, enfim, para realmente manter com que a tatuagem ela não se desbote tanto, não se perca tanto, até porque a nossa mão ela tá em todos os lugares o tempo todo, tá no calor, tá no frio, tá no sol. É um lugar bem complicado de realmente se manter uma tatuagem, mas aqui eu tô usando realmente as técnicas mais básicas da tatuagem, realmente usando a profundidade certa, enfim. E como é a primeira vez, então eu tô torcendo para que isso seja suficiente. Então, basicamente, eu comecei então demarcando aonde que eu vou deixar o decalque, né? Após isso, então, eu fiz novamente. Por acaso, meu cliente já veio depilado, então isso não foi uma questão. Mas depois eu deixo, então, eu passo um pouquinho de álcool, tirar ali as oleosidades da pele, tirar o suor e qualquer coisa que possa atrapalhar o decalque de ficar. Após isso, então, eu passo a primeira camada de transfer. Então, depois que o transfer, essa primeira camada seca, eu passo novamente outra camada. Então, após que essa segunda camada seca, então eu coloco o decalque e ele fica muito bem normalmente. Por acaso, eu não gostei muito bem do jeito onde que foi colado o decalque, como que ele ficou posicionado. Então, a gente tirou e vamos repetir novamente o mesmo processo. Dessa vez eu vou passar uma camada só de transfer, até porque é uma tatuagem simples, então não preciso tanto assim que o decalque se mantenha 100% o tempo todo. Uma coisa que eu descobri, que eu percebi uma certa dificuldade em colocar o decalque na mão, e vocês vão ver também com a tatuagem pronta, é que a mão, assim como várias outras partes do corpo, mas a mão acho que é a parte mais visível que acontece isso, é que você pode centralizar o decalque na mão ou centralizar o decalque considerando o braço inteiro. No caso, considerando somente a mão ou considerando o braço inteiro. Nesse caso, eu considerei o braço inteiro. Então, eu coloquei a tatuagem extremamente reto, no lugar perfeito, realmente se considerar o braço inteiro. Mas vocês vão poder perceber que a tatuagem tá, de um lado, ela tá bem mais acima e do outro lado está bem mais abaixo, mais perto dos dedos. E eu comentei isso com o cliente, né? Eu falei que estava interessante, enfim, mas realmente vai ter essa diferença. Quando ele dobrar a mão, quando ele mostrar, né, fechar o punho, vai aparecer um pouquinho da tatuagem na frente ali do osso do mindinho dele. E a gente testou tudo, enfim, e ele concordou, né, mesmo eu falando que eu gostaria de mudar, né, realmente centralizar ela em relação à mão e não o braço, mas ele fez questão de que fosse assim mesmo. Então, nesse caso, nós fizemos assim. Primeiramente, então, eu estou começando pela parte mais difícil, né, e também da direita para a esquerda, que são os rostos, né? Rostos e olhos, para mim, sempre são uma questão bem delicada, por causa que eu já errei muitos rostos, já errei muitos olhos, e os olhos em si, eu acredito que seja a parte mais importante da tatuagem, né? Se existe, no caso. Mas realmente são os olhos que mostram a identidade, que mostram o sentimento. Então, é uma coisa que eu tô prestando muita atenção ultimamente. Eu já comentei isso em alguns vídeos passados, mas eu realmente acredito que essa é uma qualidade que eu adquiri com a minha experiência, que certamente não existe motivo para parar de deixar, né, de deixar de fazer. Começamos então pela boca. Novamente, eu não sei gravar. Enquanto eu tô tatuando, eu absolutamente esqueço. Acabo deixando ela justamente em cima da tatuagem, onde eu muitas vezes coloco a minha cabeça na frente. Então, infelizmente tem essa questão, mas eu juro pra vocês que um dia eu vou aprender. Pode não parecer, mas eu tô mudando, tá? Eu tô tentando essa questão. Então nós vamos passando rapidinho aí, até porque é uma tatuagem bem simples. Até certo ponto eu vou começar então só demarcando, porque a minha pigmentação ela tá demorando muito para fazer. Eu sou muito demorado com pigmentação, eu realmente não sei o motivo, até porque eu faço a técnica certa de fazer pequenas bolinhas, né? Na verdade, em formatos ovalados, devagar, enfim, e a voltagem da maquininha também certa. Então realmente eu não descobri ainda
não consegui apontar qual que é a minha dificuldade em pigmentar e por que demora tanto. Mas basicamente a gente vai demarcar essa tatuagem em uns 15 minutos e depois então usar as outras 2 horas e meia vai ser só pigmentando. Com a tatuagem, então, toda demarcada, a gente vai começar a pigmentação. Vou começar também do rosto, que foi o lugar que eu primeiro encostei a agulha. Então, se eu deixar ele por último para pintar, vai ser o lugar que ele mais vai estar sensível. Então, realmente, eu começo para um lugar e eu começo a marcação no lugar e também começo a pigmentação do mesmo lugar, justamente para não ter essa questão. E daqui em diante, então, realmente é só uma questão de repetição, repetir a técnica, manter a velocidade da mão com a voltagem, manter sincronizado e ter a certeza de que está realmente pigmentando. Nessa parte eu tive bastante dificuldade de pigmentar esse lado da mão em específico, que ficou ali a parte de cima do rosto, ali a parte de cima da cabeça, né? Então eu tive bastante dificuldade, eu pensei que ia desbotar 100%, tanto que durante várias vezes durante a tatuagem eu apontei para eles, olha, eu acho que aquela parte ele vai desbotar, mas qualquer coisa a gente faz um retoque e tá tudo certo. Acabou que não desbotou, né? Teve outras questões que ele me apontou depois que cicatrizaram, que eu também vou chegar a isso para vocês, mas surpreendentemente a pigmentação ali da parte da cabeça não foi um problema. Certo, é que nós estamos aqui, a gente resolveu fazer também no meio da tatuagem, a gente resolveu fazer alguns detalhes diferentes, que a gente tinha 2 referências, a referência realmente do próprio anime, né, que era uma referência completamente escura, enfim, eu conversei com ele, eu pensei que não ficaria muito legal, realmente durante o tempo, assim, tu vê que tem um blocão preto na tua mão, talvez não seja algo tão interessante, né. Claro, hoje em dia talvez ele não pense dessa forma, mas eu realmente, como tatuador, eu puxo essa responsabilidade, né, de tentar lembrar o cliente do que ele realmente está fazendo e o que pode acontecer depois de 5 anos, depois de 10 anos, né. Então é uma coisa que eu pensei muito e eu não sabia como falar, acabei falando de qualquer jeito, e como a gente se conhece, a gente é amigo, então ele recebeu muito tranquilamente essa ideia. Nesse caso, a gente resolveu então fazer alguns detalhezinhos, né, alguns detalhezinhos realmente para dar um pouco mais de vida, né, um pouco mais de interesse, né, algo mais interessante na tatuagem, em vez de só deixar ela completamente preta. E isso acabou sendo um dos detalhes, né, uns detalhes que não ficaram tão interessantes, que essas escamas que estão ali nas costas do Ouroboro, elas ficaram muito claras, né, depois da cicatrização. Então é uma coisa que nós vamos se tocar mais pra frente, mas realmente só é uma questão de escurecer um pouquinho mais elas, para esconder mais elas, ficarem realmente como detalhe, não como o centro das atenções.
Da mesma forma também foi aquele espaço ali um pouquinho mais claro, né? Um espaço dá para dizer que é um pouco de reflexo, enfim. Mas realmente aconteceu da mesma forma, e também da mesma forma a gente vai dar uma escurecida também na retocagem. Provavelmente quando ele for fazer uma outra tatuagem, a gente já pega e já dá uma retocada ali, ou a gente faz a retocagem mesmo sem fazer outra. A gente vai ver ainda. Continuando aí essa questão de inventar coisas durante a tatuagem, a gente acabou fazendo também outros detalhes, né, uns detalhes a mais aqui também. Realmente só uma questão de para dar um pouco de movimento, para realmente ter essa impressão, né? A gente botou então algumas linhas ali simbolizando, né, um pouco de movimento e também algumas coisinhas ali nos espinhos ali atrás, né, atrás das costas ali. Que realmente essas linhas em específico eu fiz e repeti elas várias vezes e realmente eu não consegui passar elas uma vez certo e afiado. Agora eu provavelmente na retocagem, e, aliás, isso acabou resultando numa linha um pouco mais mastigada, então não ficou tão interessante. Agora no retoque a gente vai conseguir passar de novo. Só realmente de passar uma linha assim firme e constante já vai ajeitar. Mas realmente durante a tatuagem eu acabei não me lembrando disso, então a linha ficou um pouquinho mastigada, mas realmente não foi problema. Não foi um problema tão grande, né, que a gente não vai conseguir resolver também no retoque. E essas partes, então, essas asas que ficaram ali perto dos ossos ali dos dedos, elas ficaram também desbotaram bastante, tá? Então, no retoque, então, a gente vai fazer isso. Basicamente, a gente vai dar uma escurecida ali nas escamas, que aliás no vídeo mal dá pra ver elas, de tão escuro. E isso me surpreendeu muito como elas estão escuras aqui, e mesmo assim, durante a cicatrização, elas esclareceram muito. Então tá aí mais algo a mais para se preocupar nas próximas. Mas basicamente, então, foi essa a tatuagem. Uma tatuagem bastante simples, eu realmente não senti tanta diferença na pele da mão para outras, né, outras peles, enfim, claro, nessa parte da cabeça, como comentei com vocês, eu senti bastante dificuldade em realmente pigmentar a pele, mas hoje em dia eu realmente não sei diferenciar se é um problema meu ou se é um problema da pele realmente, porque eu naturalmente já tenho muita dificuldade em pigmentar, mas principalmente muita demora, eu demoro muito. Então, a tatuagem ela ficou assim. Novamente, eu não tirei a foto dela cicatrizado, mas ela perdeu alguns pontos, ela perdeu bastante a cor, né? Aqui, ali, aqui e aqui. Por acaso, na cabeça, não perdeu como eu imaginava que perderia. Na verdade, era o único lugar que eu estava esperando que perdesse, e foi um dos poucos que não perdeu.
Mas de certa forma eu gostei muito, principalmente da cauda. Eu achei a cauda muito afiadinha, a cauda muito legal. Gostei bastante do jeito que ficou. E os triângulos ali no meio também. Gostei bastante do jeito que ficou. E espero então que vocês tenham gostado, pessoal. Nos vemos então na próxima. Tchau, tchau.